Muito bem, é o seguinte, nós vamos, como sempre, eu estou indo lá para o trabalho e daí eu pretendo, com esse vídeo de hoje, ele parece até que é uma continuação do vídeo anterior, quando eu falei a respeito de obras que são feitas aqui no nosso país e que se trata de obrigação. Hoje, especificamente, eu quero falar a respeito do que está acontecendo lá no Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro, ele está lá no Nordeste, está inaugurando algumas obras por lá, incluindo a transposição, um trecho da transposição do Rio São Francisco. E é em cima desse assunto, dessa continuação, que nós vamos conversar. Vamos lá para o trabalho. Enquanto eu faço essa caminhada aqui, a gente vai conversando. Aqui é de improviso, como sempre, né? Porque, enfim, eu estou aqui na rua e vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, ele está fazendo uma viagem lá pelo Nordeste, está visitando cerca de uns 10 estados por lá. E daí ele inaugurou um trecho da transposição do Rio São Francisco. E durante o discurso que ele fez, ele disse que com a roubalheira que o PT e que Lula, aquele vagabundo, aquele canalha, aquele patife do tal do Lula fez, se não fosse tanto roubo, teria dado para se fazer umas 50 transposições do Rio São Francisco. E caso você pergunte assim, ué, mas e o que é essa transposição do Rio São Francisco? A grosso modo, assim, para você entender, é o seguinte: trata-se de uma obra de grande porte, porque caso você não saiba, o São Francisco, ele tem a nascente dele lá no estado de Minas Gerais e vai subindo em direção lá à região Nordeste. Atravessa alguns estados, Bahia, Pernambuco, e vai indo, vai seguindo até chegar lá bem lá na frente e desaguar lá no oceano. E essa obra do Rio São Francisco, essa transposição, ela é uma obra de fundamental importância para aquela região. Porque mais do que água, essa obra ela vai levar dignidade, ela vai levar respeito. Porque você imagina, cara, o que é a pessoa ela não ter água, o elementar, o básico, ela não ter. É isso que o presidente está fazendo, concluindo essas obras da transposição do Rio São Francisco. Só que nós vamos ser também honestos, isso daí não foi uma ideia do presidente. Essa questão da transposição do Rio São Francisco é algo que já existe há mais de 80 anos. 30 e tantos anos atrás já se pensava nessa possibilidade de desviar o curso do Rio São Francisco para abastecer várias partes daquela região. O problema é que durante todo esse tempo essa ideia ela ficou apenas no papel. E nos últimos anos, de cerca de uns 20, 25 anos para cá, aquela situação ali ela foi usada por diversos canalhas, por diversos vagabundos, apenas como um pretexto para arrancar votos daquela região. Era aquela chamada indústria da seca. Os caras iam lá para o Nordeste, exploravam aqueles caras lá, aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas pobres, prometiam água, prometiam isso, prometiam o que resolver, em troca você vota em mim. Vota em mim, cara, que eu vou resolver aqui a questão da água para você. E aí acontecia, o cara voltava, se elegia e o pobre nordestino ficava lá. O PT passou 16 anos no poder.
Conforme eu falei no vídeo anterior, o cara, ele tinha grana, nunca faltou dinheiro, ele tinha todas as técnicas e materiais. E o que é que ele fez? Nesses 16 anos, largou o Nordeste lá entregue à própria sorte. E quando ele ia lá, fingia que ia fazer alguma coisa, a gente vai fazer um negocinho aqui para enganar o povo, para conseguir um voto, para conseguir um negocinho. Tudo aquilo que eu havia explicado no vídeo anterior. E detalhe de tudo isso é que o próprio Lula, aquele ladrão, aquele vagabundo, ele é de lá do Nordeste. Aquele sacana, ele poderia e deveria ter feito alguma coisa, mas o bicho é um gigantesco sacana, porque ao invés de ele dar atenção lá pro Nordeste, ele prefere ficar lá em São Paulo, lá em restaurante de altíssimo padrão, no meio de empresário, de advogado rico, de banqueiro, de não sei o que lá e tal, entendeu? E fica vendendo a ideia por aí de que é homem do povo, que é humilde, que é operário, entendeu? Somente trouxa, tonto, é que vai comprar a narrativa daquele vagabundo. Pois bem, e aí, enfatizando, o presidente, durante o discurso de um certo trecho ali da transposição, ele disse que se o PT e Mula não tivessem roubado mais de 900 bilhões, era possível se fazer umas 50 transposições do Rio São Francisco. Entendeu? Porque esse cara, ele é nocivo, porque ele é um canalha, porque ele é um ladrão, porque ele é um vagabundo, porque ele merece toda sorte de xingamento, porque ele faz todo esse malefício para o país. E ele ainda vende uma imagem por aí, que infelizmente muitas pessoas compram. Ele vende uma narrativa por aí, de que ele é um cara na moral, que eu sou um cara bom, que eu sou do povo, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Vamos fazer aqui uma travessia. Eu vou fazer 3 perguntas, cara. Eu fiz questão de anotar aqui essas 3 perguntas, não esquecer. A primeira pergunta é a seguinte: de onde foi que se tirou a narrativa de que aquele vagabundo, ele foi o melhor presidente do Brasil? Essa narrativa, ela nasceu onde, cara? Lula, o melhor presidente do Brasil? Eu já ouvi isso por aí, cara. Como é que pode um porra daquele, um ladrão daquele, ser o melhor presidente do Brasil? A segunda pergunta é a seguinte: de onde saiu a narrativa de que esse vagabundo, ele é um homem do povo? Como é que esse vagabundo, ele é um homem do povo, operário, humilde? De onde é que saiu essa narrativa, cara? Um sujeito, conforme eu falei, que só anda aí no meio dos ricaços, que só anda em jatinho aí de 40 milhões de dólares. O cara que estava lá em São Paulo, em restaurante de luxo, no meio de advogado rico, de empresário, né? Um vagabundo lá pegou uma roupa lá de advogado: ó, Mula, essa roupa aqui eu vou dar de presente para você, você merece. Né? Você já viu aquele vagabundo comendo um bandecão aqui no meio da rua? Aqui, ó, na calçada aí, sentado aí, comendo um bandecão, pegando busão por aí, lotado. Você já viu? Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi. Ele só vive no meio dos ricos, jatinho de 50 milhões de dólares, enfim. Só nesse meio. Como é que ele é homem do povo? Como é que ele é operário? Ele é porra nenhuma, é um vagabundo, um mentiroso. Aquela história de que Lula, ele retirou 600 bilhões de pessoas da pobreza. Essa narrativa apareceu de onde, cara? Que eu também não sei.
Como assim ele retirou não sei quantos bilhões de pessoas da pobreza? Aquele vagabundo, sendo que o Nordeste ficou esse tempo todo, esses 16 anos, governo do PT abandonado. A exposição do São Francisco esperando para que as pessoas lá pudessem ter água, pudessem ter dignidade, pudessem ter uma condição de vida melhor. E criou-se uma narrativa por aí de que Lula havia retirado 2 bilhões, não sei quantos bilhões de pessoas da pobreza. Nasceu onde essa história, cara? Vai acreditar numa porra dessa? Um vagabundo desse? Um mentiroso canalha desse? Ah, tu vai acreditar nisso, cara? E por fim, para a gente concluir aqui, eu vou fazer uma afirmação. A afirmação é a seguinte: para cada, eu vou fazer questão de mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Para cada R$1 que Lula ele entregou supostamente para o povo brasileiro, para cada R$1 ele retirou, ele roubou cerca de R$400. Relação perversa. Ele deu R$1 e roubou 400. Esse que é o caso, cara. Entendeu? A obra que ele deveria ter feito, por ele ser lá do Nordeste, que iria beneficiar milhões e milhões de pessoas, ele nunca fez, ele nunca se interessou, ele só usou aquela situação lá para conseguir o voto daquelas pessoas humildes, daquelas pessoas pobres lá da região sertaneja do Nordeste. Esse que é o caso. Ainda bem que o presidente Jair Bolsonaro, ele com a equipe dele, está trabalhando para tentar reverter um pouco aquela situação. Ele está trabalhando para, de fato, entregar água, entregar dignidade, entregar um pouco de respeito para aquelas pessoas lá do Nordeste. E ele mas está fazendo esse trabalho espetacular, cara. Certo? Muito bem. Nosso vídeo de hoje está concluído. Eu espero que você goste, eu espero que você aprecie. Hoje é sábado, ótimo sábado para você, um excelente domingo para você, boa semana para você a partir de segunda-feira. E se for possível, faça essa gentileza, dá essa moral, se inscreva, deixe seu gostei, se quiser comentar algo, comente, enfim.